Seja bem-vindo a mais um culto infantil da Primeira Igreja Batista em Aldeia da Prata. Junto comigo e com o Douglas. Não vou não! Mas começou cedo hoje. Junto comigo e com o Douglas. Eu não vou não! Douglas tá ficando feio isso. Vem cá, Douglas. Tô indo, tio. Pode falar. Gente, desculpa. Douglas, Peraí. a gente tinha combinado e você quebra o combinado assim do nada, você desaparece, eu não vou entrar, por que isso? Não quero saber de culto hoje não, tio. Mas meu filho, por quê? Não quero saber de culto, não quero saber de historinha, não quero nada não. O negócio tá feio aí. Tô revoltado. Mas por que, meu amor? Tô revoltado, tio. Não, para com isso. Tô Que estressado. revolta é essa? Eu briguei com um amigo meu. Ai, meu Deus. Briguei com meu primo, o Júlio. O Júlio, Douglas. O senhor conhece ele, né, tio? Conheço. O que foi que aconteceu, Douglas? Tio, eu tava jogando bola, aí ele pegou a bola de mim, e a gente tava jogando futebol, e teve um estresse lá no futebol, e ele me bateu. Ele me bateu. Me bateu. O Júlio te bateu? Me bateu. Bateu em mim. Mas por que o Júlio fez isso? Porque ele tava jogando bola, aí foi uma falta, eu falei que não era falta, ele ficou revoltado e me bateu. Eu vou conversar com o Júlio depois. É, Eu vou conversar muito sério com o me Júlio bateu, depois. isso aí. A gente não pode bater assim, né? nas Aí eu fui pessoas. bater nele. Mesmo que... É isso aí mesmo, tio. Vou falar com ele mesmo. Não pode ficar assim não, você tá errado. Mas agora como é que eu vou falar com ele, Douglas? Se você bateu nele também? Mas ele bateu primeiro. Mas meu Deus, mas a gente não pode ser assim, Douglas. Aí eu ia apanhar de graça, tio. Não, mas você não vai se vingar dele, né? Você não vai revidar dele. Não. Olha lá, eu não me vinguei. Foi o que então? Dei uma lição nele. Você deu uma lição. Foi uma pancada educativa. Você é o pai dele, por acaso? Ou a mãe dele? Pra você ir dar uma lição nele? Não sou não. Então pronto, pra que você quer dar uma lição Mas nele? ele me bateu, tio. Mas você não tem que bater nele. Mas ele bateu, eu ia fazer o quê? Você quer saber mesmo o que você ia fazer? Quero, o que eu quero fazer? Primeiro, a gente tinha que ter começado a discutir por causa de falta. Tá, mas e aí? Segundo, ele não devia ter te batido. Ok, mas ele bateu. Mas você não devia ter batido nele. E era pra eu fazer o quê? Era pra você deixar isso pra lá. Fala com o pai dele. Fala com o pai dele. Fala com a mãe Não dele. resolve não. Por que não resolve? Por que não resolve, tio? Ele me bateu, eu tô batido agora, e aí, como é que fica? Claro que resolve. Não resolve não. Douglas, você precisa aprender Tô chateado. que a gente tem que perdoar as pessoas. Que papo é esse de perdoar as pessoas? A gente tem que perdoar as pessoas. Mas eu perdoo depois que ele pedir desculpa. E bater nele. Não, Douglas, a gente não precisa esperar uma pessoa pedir desculpa pra poder a gente desculpar ela. Nem a gente tem que desculpar só quando a gente tá certo. Às vezes a gente tá errado e tem que se desculpar com a pessoa. Mas às vezes a gente tá certo e tem que se desculpar também. Mas como é que é esse papo de perdão? Esse papo de perdão. Como é que Deus a não gente perdoa a faz? gente. Eles Então. perdoam a gente. Então, aí você quer ir lá sair no braço com o Júlio? Quer dizer que porque Deus me perdoou, eu tenho que perdoar também? Muita coisa. E não posso bater no Júlio. Não. Aí só vai ter uma música de perdão então, né? Eu acho que era uma boa ideia. Vocês não acham que era uma boa ideia a gente ouvir uma música? Você acha que o Douglas tá precisando ouvir uma música sobre perdão também? Eu não sei não, tio. Vamos ouvir outra música sobre futebol. Você vai sentar aí, não. Você já tá bom demais de futebol, tá até batendo nos outros. Pois você vai sentar aí e vamos ouvir uma música sobre perdão agora. Tá bom. Mas tem que fazer a abertura. Eu fiz a abertura, mas você saiu revoltado, você não quis saber? Então vamos ouvir a música. Vamos ouvir a música de perdão. Cadê a música? Vou colocar mesmo. Manda a música logo, eu tô nervoso, tio. Tá bom, calma, desculpa. Me perdoa. Tá Perdão. Tá Tô bom. calminho. Vamos lá então. Música de perdão. Vamos ouvir a música. Cristo ensinou que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, pois Deus tantas vezes nos perdoou, mostrando a nós seu amor. O grande remédio é o perdão, pra sarar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Enquanto não perdoamos, o coração doente está.
Não é? Quer dizer que se eu perdoasse ele, meu coração ia ficar em paz? E eu não ia ficar mais com vontade de bater nele? Bom, quando eu faço isso, eu não tenho vontade de bater em ninguém, não. Então é importante aprender a perdoar, né, tio? Sim, claro. Aprender com a desculpar as certeza. pessoas. Porque Deus perdoa a gente antes. Ele espera que a gente faça isso com os outros também. Ah, mas Deus me perdoou, mas eu nunca bati em Deus. Eu quero saber se você perdoou alguém se alguém batesse nas pessoas. Aí eu quero ver Deus perdoar. Sabe que eu tenho uma história maravilhosa que fala sobre isso Sobre alguém que batia nas pessoas. e que foi perdoado por Deus. Era uma pessoa muito malvada. Era uma pessoa muito malvada. Muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo. Quem era ela? Era Paulo. Mas Paulo não era malvado não, tio. Paulo era bonzinho. Paulo era malvado. Ele era bonzinho, tio. Muita coisa, era malvado. Tá lá na Bíblia. Ele era malvado? Muita coisa. Sério mesmo, tio? O Paulo que a gente conhece assim e tal, é um Paulo bonzinho, já que escreveu as cartas, foi na igreja e tal, mas antes dele se converter, mas ele era muito mal. Quer ver como é essa história? Quero sim, vai contar, tio. Vamos comigo então. O senhor vai contar com o que hoje? Hoje, É, do mesmo jeitinho que a semana passada. aquele cineminha maneiro? Aquele ali. Ah, eu gostei. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Poxa, tio, que maneira essa tela. Não é? A gente vai ver a história de Paulo hoje, né, tio? Isso. Ah, vamos lá. Olha só. Isso aqui é a casa de um cristão. Uma pessoa que servia a Jesus. Acontece que quando o evangelho começou, nem todo mundo era amigo de Deus. Ah, tô vendo um cara com a espada aí, né, tio? E algumas pessoas caçavam os cristãos. Quem é esse, tio? Quem é esse? Esse é Paulo. Quando ele via que tinha um cristão numa casa, ele corria e voltava lá com mais soldados. Com mais soldados, tio? Sim. Pra que Paulo queria soldado, tio? Para poder pegar os cristãos. Ai, meu Sabe o que Deus. ele fazia? Não. Ele entrava na casa da pessoa e a pessoa ficava: o que você veio fazer aqui? Ele: você agora vai ser preso porque você é cristão. Caramba, tio. É? E ele prendia as pessoas? Sim, ele arrastava as pessoas para fora de casa à força. E as pessoas diziam: socorro, socorro. Gente, Paulo era muito mal, né, tio? Ele era muito mal. E o que ele fazia, tio, com as pessoas que ele prendia? Ele arrastava elas pela rua? Ele ia arrastando elas e jogava elas numa prisão. Puxa, eu tô vendo. Essa é a prisão, tio? Essa é a prisão. Eu tô vendo a gradezinha na janela. Pra ninguém fugir. Pra ver o sol nascer quadrado. Caramba, e Paulo vem arrastando as pessoas e vai levando. E ia levando elas pra prisão. Caramba. E ele deixava elas presas, encarceradas. Poxa. E esse aí era Paulo. Caramba. E aí, tio, o que aconteceu? Eu vou dizer o que aconteceu. Uma vez, Paulo foi se encontrar com o chefe dele. Pra quê, tio? Pra ele poder pegar um documento e viajar pra uma outra cidade. Ele ia viajar pra Damasco, né, tio? Isso, a cidade de Damasco. E aí, ele pegou esse documento com o chefe dele e seguiu o caminho. Ele ia viajar pra perseguir mais cristão lá, tio? Sim. Ele ia lá buscar mais cristãos pra poder jogar na cadeia. Nossa, ele era muito mal, tio. Ele era um homem mau, pelo menos com os cristãos ele era assim. Ele era uma pessoa ele terrível. perseguia. Aí ele pegou o papelzinho com o chefe dele, né, tio? Isso. E aí, ele foi seguindo pra estrada com soldados, claro. Ele sempre ia com os soldados pra poder pegar os cristãos, pra poder caçar os cristãos. Ele tá num cavalinho. Ele tá indo a cavalo. Quem tá indo a pé é o soldado. E aí? Aí, Ele aconteceu tava andando. uma coisa nessa estrada pra Damasco. O cavalo furou o pé. Não, Estourou o pneu do cavalo. não. Jesus falou com Paulo. Jesus falou com Paulo, tio. Tava andando e de repente uma luz do céu. Uma luz do céu Uma luz. brilhou sobre Paulo. Eu tô vendo, tio, uma luz em cima de Paulo. E aí os homens ficaram apavorados porque ouviam a voz de Jesus falando: Paulo, Paulo, por que você me persegue? E aí Paulo: quem é você? Quem tá falando comigo? Mas os homens não viam nada. E a voz disse: eu sou Jesus que você persegue. Mas olha só, se apavora não. Vai pra cidade que lá vão te dizer o que você vai fazer. E aí? Ele ficou cego, tio? Ele ficou cego, sem enxergar nada. Tá um mobreu, tio. Nada. Os soldados ficaram assustados porque eles ouviram a voz, mas eles não viram ninguém falando nada. E aí Paulo caiu do cavalo
Aqui o cavalo até fugiu, O né? cavalo foi embora. Aqui o cavalo foi embora assustado. E ele tá cegueta. Paulo caiu do cavalo e Paulo ficou cego. Ele não enxergava mais nada depois que aquela luz apareceu para ele. Poxa. E aí, os homens tiveram que pegar ele pela mão e levar ele até a cidade de Damasco. Essa é a entrada da cidade, tio? Esse aí é o muro da cidade. Ah, A gente tá é o vendo muro, de né? lado assim. Uhum, é o murão da cidade. Olha o Isso. soldado chegando com ele. E aí o soldado foi levando ele pela mão, porque ele não estava enxergando nada. Ele tá cegueta. E cego ele não ia conseguir ver o caminho. Poxa. Mas bem empregado, né, tio? Ele era mau, caçava os cristãos, tinha que ficar cego mesmo. Pois é, mas lembra do que eu te falei? Jesus queria perdoar ele. Jesus sempre oferece perdão pra gente. Jesus queria perdoar Paulo. Jesus queria mostrar pra Paulo como era importante o perdão. Entraram na cidade os dois. Então, ele levou Paulo até a cidade Uhum. e Paulo ficou na casa Foi pra de um casa? homem. Ele foi pra casa de um homem Certo. chamado Judas. Uhum. Outro Judas, não é o que traiu Jesus, não. Tudo bem. Cadê a casa dele, tio? Eu vou colocar aí pra você. Pronto, é aqui. A casinha dele. Isso. Tô vendo. E aí, a Bíblia diz que Paulo ficou orando. Ele ficou orando? Ele ficou orando, Bota ele Paulo. ficou jejuando. Sabe quando você tá fica sem comer? Ele ficou assim uns 3 dias. Uhum. Só orando, conversando com Deus, porque ele queria saber o que tinha acontecido. Nesse tempo, enquanto ele estava orando, Deus falou com um homem chamado Ananias. Falou assim: Ananias, existe um homem chamado Paulo que está na casa de um tal Judas. E eu quero que você vá lá para poder orar. Porque ele teve uma visão que você ia orar por ele, ele ia voltar a enxergar de novo. Aí Deus mandou Ananias ir lá. Aí Ananias foi lá, na casa que Deus falou. Deus falou certinho a casa qual era. Uhum. E aí Ananias foi lá e chamou: Paulo, tem algum Paulo aí? E aí Paulo falou assim: sou eu. Eu tive uma visão que você ia fazer isso. E aí, tio? E aí Paulo saiu e Ananias foi e colocou a mão sobre a cabeça de Paulo e orou por ele. E aí, quando ele estava orando, a Bíblia diz que caíram como que umas escamas que estavam tampando a visão de Paulo, e Paulo voltou a enxergar. Caramba, que legal, tio. Ele tava cego. E aí Ananias orou por ele e ele voltou a enxergar. E isso, ele passou a ver de novo. Poxa, que legal. E agora ele ficou mais feliz porque ele estava enxergando, e eles falaram assim: agora você vai se batizar. Que legal. Ele deixou de ser inimigo do pessoal que era amigo de Jesus, dos cristãos, né, tio? Isso, e ele aceitou Jesus. E Jesus perdoou Paulo. Paulo aceitou esse perdão, mudou a vida dele. E aí, Então quer dizer que mesmo Paulo sendo muito mal, Jesus perdoou ele. isso. Olha só o que eu coloquei aí. Sabe o que é isso? O matinho? É um matinho da beira do rio. Ele vai se batizar? É, eu acabei de dizer. Ele vai lá com Ananias. Aí Ananias foi lá com Paulo. Eles entraram no rio, né, tio? Entraram no rio. E aí, Ananias batizou Paulo. Que legal, tio. Tô vendo aí, ó. Tchum, mergulhou ele, deu um tibum. Deu um tibum com Paulo no rio. Ele se batizou, né, tio? Aliás, só Paulo deu tibum, né? Porque Ananias Quando já eu era crescer, eu vou me batizar também, tio. Vai também, Douglas? Uhum. Que bom. Mas e aí, tio? O que é que Bom, houve? então, continuando a história. Paulo agora mudou de vida. Não perseguia mais o cristão. Não, ele foi perdoado. Ele entendeu como era importante esse perdão e que Deus perdoava as pessoas e que ele era capaz de perdoar. E aí ele começou a fazer igual a gente está fazendo aqui também no culto. Igual você já fez outras vezes. Ele começou a pregar para as pessoas. Dizendo: olha, Jesus é bom. Jesus perdoa a gente. Você precisa receber esse perdão de Jesus. Se arrepender dos seus pecados, da sua vida errada. Só que acontece uma coisa. O que, tio? Os chefes antigos deles que viram ele falando isso, eles não gostaram nem um pouco. É, porque eles ainda eram maus, né, tio? Sim, igual Paulo. E aí eles pensaram em fazer um plano para matar Paulo. Ai, tadinho. Ele não é mais mau, tio. Ele se arrependeu e Jesus perdoou ele. Aí agora as pessoas que perseguiam os cristãos começaram a perseguir ele também. Poxa, Paulo perseguia, agora tá sendo perseguido. Mas aí agora Paulo tinha amigos cristãos também. E eles fizeram um plano. Qual era o plano deles, tio? Eles fizeram um plano durante a noite, né? Tá de dia aí na história, mas só porque tá acesa a luz. Tá de noite, né? Eles puseram um cavalinho ali do lado de fora do muro. E eles subiram até o muro da cidade com Paulo. Uma cestinha? Enquanto o guarda vigiava assim, o lado de dentro da cidade. Pra Paulo não Eles fugir. fizeram uma cestinha e Paulo entrou dentro da cesta. E eles desceram Paulo pelo muro da cidade. Ele
fugiu escondido, tio. Ele fugiu escondido e Caramba, o guarda que não legal, viu ele tio. fugindo, para ele poder escapar e não matarem ele. Poxa, Porque agora ele é que estava sendo perseguido. porque naquela época o pessoal perseguiu os cristãos, né, O tio? pessoal perseguiu os cristãos. Ele falou, ele foi perdoado por Jesus e aceitou a mensagem de Jesus e agora ele estava sendo perseguido. Poxa, tio, o perdão de Jesus transformou a vida de Paulo. Mudou completamente. Então, quando a gente perdoa os nossos amigos, a vida deles pode ser transformada também, né, tio? Sim, agora eu vou tirar o cavalo aqui, tirar tudo. E aí, o que Paulo fez? Paulo, né, foi com o cavalo dele, voltou para casa Pra casa dele. Uhum. E agora ele foi saber o que Jesus queria para ele, foi ter um relacionamento com Deus, agora que ele havia sido perdoado. Então ele foi estudar a Bíblia, estudar a palavra. Ah, ele foi ler a Bíblia, tio. Sim, Ah, pra poder aprender mais da palavra de Deus, né? exatamente. Poxa, tio, gostei muito dessa história de Paulo, tio. Viu? Porque Muito depois maneira. que a gente se arrepende dos nossos pecados, que a gente recebe esse perdão de Jesus, a gente precisa saber o que Deus quer pra gente. Ah, gostei, tio. Gostei de verdade dessa história. Poxa, tio, Paulo era malvado mesmo, né? Era assim. Caramba, ele arrastava as pessoas pra prisão, tio. E fazia Com espada isso. na mão e com um soldado. Com espada na mão e com Poxa. soldado. E Deus perdoou ele. Mesmo assim, Deus perdoou ele. Sabe, Douglas? Igual a gente viu na semana passada que a salvação é um presente que Deus nos dá, o perdão de Deus também é um presente que a gente recebe. E que a gente pode dividir com as outras pessoas e com os nossos amigos. Entendi. Do mesmo jeito de Paulo, nem sempre a gente perdoa uma pessoa quando é a gente que está errado. Quando a gente que está errado, claro, a gente precisa reconhecer. Mas olha só, no caso de Jesus, ele não estava errado. Verdade. Ele estava tudo certo. E Paulo estava perseguindo os amigos de Jesus, né? E ele é que foi aparecer para Paulo e falar com Paulo. Poxa, tio, eu não tinha pensado nisso. Às vezes a gente está certo e a gente perdoa a pessoa também. É verdade, tio. A gente precisa aprender a perdoar como Deus perdoou a gente. Sim, Porque quando a gente perdoa, a gente fica com o coração levinho. isso. Além de que o perdão tem esse poder de mudar a nossa vida. É verdade, né, completamente. tio? Paulo era um homem malvado. Muito mal. E Deus perdoou ele. E aí, ele virou um homem bonzinho. Exatamente. Se eu perdoasse o Júlio, de repente ele não batia mais em mim. Além dele ver o seu exemplo É e de verdade. repente perdoar uma outra pessoa, pedir perdão também para uma Poxa, eu outra dei pessoa. mancada, né, tio? E acabei machucando minha mão. Quando eu bati nele, machucou minha mão. Eu bati com força. Não era pra eu ter batido nele, tio. Mas você ainda pode pedir perdão para ele. Poxa, eu vou falar com o Júlio e vou pedir pra ele me perdoar. Vou falar assim, poxa, Júlio, me desculpa, cara. Eu fiquei nervoso e bati em você. E... não é pra gente bater nas pessoas. Vou pedir perdão pra ele também. Será que ele me perdoa? Bom, você pode contar para ele a história que você ouviu aqui hoje. Mas o importante é que eu vou perdoar ele. Sim, isso aí. Não vou mais ligar. Se ele me bater, eu vou deixar pra lá. Vou falar assim, quer saber? Eu perdoo esse cara. Não vou bater nele, não. Tá Porque eu certo. quero ser igual Jesus. E quero ser igual Isso. Paulo. Uma pessoa que perdoa os outros. Assim mesmo, que Eu perdoa quero ser- primeiro. Eu quero ser igual o Paulo bonzinho. Não quero ser o Paulo malvado, não. É o bonzinho, né? É, o bonzinho. Tio, vamos ouvir aquela música de perdão de novo, tio? Bora ouvir de Eu novo? gostei daquela música. Eu também acho que a gente viu o vídeo Ela fala que o novo. perdão limpa o coração da gente. Aí você aprende e canta junto com o Júlio depois. Vamos lá, tio, vamos lá. Vamos lá. Cristo ensinou que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, pois Deus tantas vezes nos perdoou, mostrando a nós seu amor. O grande remédio é o perdão, pra sarar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Enquanto não perdoamos, o coração doente está.
aprendi muita coisa hoje, tio. Foi mesmo. Mais importante do que ganhar um jogo de futebol é a gente ganhar a amizade das pessoas. Nós temos que dar um testemunho bom de Cristo, né, tio? Sim, isso também é muito importante. Como é que eu posso falar que eu amo Jesus se eu não imito ele? Se você não consegue perdoar o Pois seu irmão, é, como é que pois você é. vai dizer que ama a Deus que você não vê? Se o irmão que você tá vendo, você vai lá meter um murro na cara Eu dele. desobedeço, né? Você acaba desobedecendo, né? Porque tem que perdoar. Deus me perdoou, eu tenho que perdoar os outros também. Pois é. Tio, prometo que eu nunca mais vou entrar em briga desse jeito. Então a gente vai orar agora. Sim. Essa semana é você. Ah, eu vou orar. Com certeza eu vou orar. Então tá certo. Vamos orar, a gente vai orar. Pra você, Deus tirar isso do seu coração, tirar essa raiva, tirar essa mágoa e ajudar você a perdoar. Sim, não vou brigar mais não, tio, no futebol nem na brincadeira. E se baterem em mim agora, eu vou deixar pra lá. Vou sair de perto e falar, quer saber, rapaz? Você bateu em mim, mas eu não vou bater em você não, porque eu sou servo de Jesus e eu aprendi a perdoar. Você tá perdoado. Então tá bom. Vou perdoar muitas pessoas agora, tio. Vou perdoar tanto. Vou perdoar com o coração todo. Eita. Mas é perdão, tio. Não vou perdoar com malvadez. Vou perdoar de verdade. Tá bom. Vou botar pra quebrar no perdão. Eita. Agora eu só vou saber perdoar. Você é o cara do perdão, tio. Tá bom. Você é faixa preta no perdão. Jiu-jitsu do amor. Muay Thai da compreensão. Entendi. Capoeira de Jeová. Eu entendi. Entendeu, tio? Vamos orar. Tá Vamos precisando de orar, oração vamos minha. orar. Tá precisando de oração minha. Não, eu sou bonzinho, tio. Tá. Só de jeito, vamos orar. Mas de brincadeira, tio. Vamos orar, isso é coisa séria. Eu tô comigo você agora. Não. Dá aqui, dá um beijinho em mim, dá um beijinho aqui. Ah, vem cá pra dar um beijinho no senhor, tio. Vem cá pra dar um beijinho no senhor. Eu não alcanço o senhor. Abaixa mais. Desculpa eu ter sido chato com o senhor no começo da aula, tá, tio? Não, tudo bem, Douglas. Eu tava chateado, mas não era pra eu ter sido chato. Acontece. Desculpa, me perdoa, tá, tio? Tudo bem. Tá bom. Eu também perdoo o senhor, tio. O senhor não fez nada, não, mas tá perdoado também. Tá bom. Tá perdoado também. Vamos orar. Fiquem a ver o perdão. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, eu queria começar essa oração pedindo perdão. Me desculpa porque às vezes eu, sei lá, fico nervoso e acabo descontando nas pessoas. Pai, me ajuda a perdoar as pessoas, Senhor. Porque Deus me perdoou, o Senhor me perdoou e eu tenho que aprender a perdoar também. Às vezes dá vontade de bater nas pessoas. Às vezes dá vontade de brigar com as pessoas. De arrancar os pedaços das pessoas. Mas eu não posso fazer isso. Porque eu sou um servo de Deus. Me ajuda, Senhor, a ser igual a Jesus. Me ajuda a ser igual ao apóstolo Paulo. A perdoar as pessoas com o coração. E de agora em diante, Senhor, eu vou viver para perdoar as pessoas. E as pessoas vão olhar para mim e vão falar assim, nossa, como ele parece Jesus. Ele parece um menino de Deus. Abençoa também quem tá assistindo a gente hoje. Que as crianças, os papais e as mamães aprendam a ser perdoadores, a liberarem perdão e a terem um coração levinho. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Viu, tio? Poxa, tio, essa mensagem é muito importante. Sim. Amigo, coleguinha, você tem que aprender a perdoar também, tá? Perdoar o amiguinho da escola, perdoar aquela pessoa chata. Não pode brigar. Às vezes a pessoa é chata, mas a gente tem que perdoar. Não é verdade, tio? Sim. Sem arrancar o pedaço das pessoas, né? Não, tem que ser no amor, no perdão. Deus perdoa a gente, Deus não faz mal com a gente. Perdoa a gente. Eu vou ser mal com as pessoas? Não posso, Perdoa né, tio? até hoje, né? É. Quando a gente erra. A gente desobedece e Deus perdoa a gente. Por que eu vou desobedecer? Vou obedecer e Deus, e se eu errar, Deus me perdoa. E eu vou perdoar também. Tá certo. E sabe o que eu vou fazer também, tio? O quê? Vou mandar esse link desse vídeo pra todo mundo que eu conheço. Boa ideia, pra vocês Depois eu- aprenderem a perdoar também. Depois eu vou conversar com o Júlio e pedir perdão pra ele. Eu vou falar pra ele que eu aprendi isso nesse vídeo de hoje e vou mostrar pra Aí ele. você manda pra ele. Vou mandar pro Júlio e pro pessoal do futebol. Excelente ideia. Vou mandar pros meus amigos do futebol. Tá bom. Tá bom. E Agora, agora? Tá bom. Tá bom. Agora a gente encerra, né? Ah, tem que acabar, tio? Não dá pra você contar outra história, não? Tá bom, mas tem que acabar. Semana que vem a gente vê outra história. Tá bom, então, tio. Uma história de amor. Até lá, sem bater em ninguém, hein? Sem bater em ninguém. Prometo, tio, agora eu sou um novo Douglas. Tá Igual bom. o Paulo era um novo Paulo, eu agora sou um novo Douglas. É que bom, tem O que ser menino assim. do amor, da paz, do perdão. Vou perdoar todo mundo pra valer, com todas as minhas forças do coração. Tá bom, Douglas. Gente, vamos embora então, né? Deu a Vamos nossa hora. lá, deu o nosso horário. Vamos ter que acabar então. Tu quer se despedir do pessoal? Quer encerrar? Ah, então eu vou encerrar. Tá bom. Peraí. Pessoal, estamos indo embora, pessoal. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de perdoar todo mundo. Chega E mais de- perto deles, chega mais perto deles.
Aí. Aqui? É, tá ótimo aí. Legal, né, tio? Pessoal, estamos terminando hoje. Não se esqueçam de perdoar todo mundo. E... De dividir essa história com os e amigos. dividir essa história com seus amiguinhos também. É muito importante. Onde é que eu tenho que olhar aqui na câmera, tio? É, pro buraco. Aí pra bolinha aí. Ah, meu Deus. Tá. Tá bom, então. Pessoal, a gente vai embora, tá, pessoal? Tchau, pessoal. Tá. Vai tirar minha câmera. Cuidado, Douglas. Tá. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, tchau.